Tá bom, então nós vamos começar. Tudo bem, ô pastor Kleber? Daí tem o Lampejo, o Daniel, o filho da verdade vai ficar no meio aí. Pode ser? Eu sou o desempate. Ah, ele tá ocupado, mas tá bom então. Mas vamos lá. Guto, Oi. você tem 3 minutos para fazer a sua apresentação inicial. Uhum. Tá Fique à bom. vontade. Pode começar? Tá. Para começar, o que eu vou defender aqui? Eu vou defender que Jesus é Deus igual ao Pai, não que Jesus é o Pai, tá? Eu vou deixar bem claro aqui nesse debate. Jesus não é o Pai, Jesus é diferente do Pai, não é a mesma pessoa, tá bom? Eu vou defender que Jesus é igual ao Pai em divindade. É apenas isso que eu vou defender. Como que eu vou utilizar isso? Vou utilizar de coisas que só a divindade pode receber ou acontecer com a divindade, tá? E eu vou utilizar isso de critério. Então, assim, para enfatizar de novo, Jesus não é o Pai. Só isso mesmo, não preciso mais de mais tempo, não. Ok. Pastor Kleber Guedes, o irmão tem 3 minutos para fazer a sua apresentação inicial e o que o irmão irá defender. Boa tarde a todos. Que o grande Deus ao coração de todos vocês. Eu sou Kleber Guedes, sou teólogo, pastor, sou adepto da teologia do judaísmo messiânico. Na minha compreensão, é a teologia que mais se harmoniza com o texto sagrado, com o texto bíblico, né? Então, nesse debate hoje, vamos tratar do tema Jesus é Deus como o Pai? Essa é a proposta. Jesus é Deus como o Pai? Então, vou mostrar à luz de textos bíblicos que Jesus não é Deus como o Pai, mas que o Pai é o Deus de Jesus. Mostrarei também que Jesus não é um Deus menor, tampouco um Deus maior ou um Deus igual ao Pai, certo? Mostrarei também que, na verdade, Jesus ele tem um Deus sobre si. Jesus, ele é Deus no sentido de estar no Pai. Ele é Deus por consequência. Isto é, ele não é a pessoa do Pai ou a pessoa de Deus e nem compõe a pessoa do Pai. Contudo, é chamado de Deus em alguns textos bíblicos, porque Deus habita plenamente nele. Jesus é chamado de Deus também porque representa de forma pessoal e plena o Deus único todo-poderoso, diante do mundo celestial e diante do nosso mundo. Jesus é o intermediário da criação e o intermediário da restauração de todas as coisas. Então, quem Jesus é? Jesus é o Filho de Deus, né? Jesus, ele é o Filho de Deus, como falamos, o intermediário da criação, o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. E é isso que nós vemos o próprio Deus falar a respeito do seu Filho. Se você perguntasse para Deus quem é Jesus, Deus responderia, né? Ele é meu filho. Se você perguntasse para Jesus quem é Deus, Deus é meu Pai. Então nós vamos estar demonstrando isso de forma bem clara, usando a Bíblia Sagrada, né? Nós vemos aí, por exemplo, o Pai é incriado e ingênito. Eu acho que o tempo já deu, acho, né? O Filho, ele é unigênito do Pai. O Pai é imortal, o Filho é mortal. O Pai não teve início de existência, o Filho foi trazido à existência. O Pai não pode ser condicionado. Amém. Pastor Kleber, a live do pastor tá pausada e vai dar problema se o irmão fechar a câmera. Acho que tava pausada, vai cair. Tá bom? Mas vamos lá. A irmã entendeu?
Gente, Entendi, ó. mas vocês Oi? falei isso? Não, ouvimos, mas estava pausada a live do irmão. Então o microfone ele dá uma baixada, eu acho que é porque o celular tá longe. Sim, mas Porque dá a para Sandrinha compreender. não pode abrir o É, microfone quando ele tá falando. quando eu abro, daí abaixa o som dele. Mas vamos lá. É, Guto, você tem 2 minutos para fazer a sua primeira pergunta desse primeiro bloco. Muito bem, boa tarde a todos. A minha primeira pergunta ao pastor Kleber Guedes é sobre Hebreus 1:10. Na Septuaginta, o texto de Salmo 102, versículo 25, 26 e 27, ele vai trazer o tetagrama sagrado, né, naquele lugar, né, o tetagrama sagrado. E em Hebreus 1:10, o pai, ele cita vários oráculos para o filho. Ele tira diversas citações do Antigo Testamento, seja de salmos messiânicos, sejam de salmos aplicados à própria divindade. E um exemplo disso é Hebreus 1:10. Lá fala, e tu, Senhor, no princípio fez os céus e a terra. Eu gostaria de saber que Senhor é aquele ali, se não um tetagrama sagrado, onde o pai o aplica ao filho, por gentileza. No texto de Salmo, este Senhor aí, este Deus aí é o Pai, é Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Espera só um pouquinho, professor Kleber. Espera só um pouquinho. Ô, Guto, 2 minutos para a sua pergunta. Você quer usar mais 1 minuto? Não, pode ir, vai. É 2 minutos, é porque não tem a opção de 2. Eu coloco 1 minuto na tela e depois novamente 1 minuto. Eu já Ok? usei, pode ir. Tá bom. O professor Guedes entendeu a pergunta? Entendi. No texto de Tá Salmo, bom. Então agora eu vou colocar na tela o tempo de resposta, ok? Vamos lá. Calma aí. É porque é colocado tudo aqui, gente. Parece que vocês estão novos. Vamos lá. 5 minutos para a sua resposta. Professor Kleber, fique à vontade. a citação do versículo 10, o Senhor que criou os céus e a terra aqui, também é Deus o Pai, né? Jeová, o Todo-Poderoso. O que tem que ser, um texto, ele tem que ser interpretado com o contexto. O primeiro contexto aqui, que responde essa questão, é o contexto imediato. Se os irmãos forem lá para o versículo 2, você vai ver que o texto está dizendo que Deus, o Pai, criou todas as coisas por meio do Filho e fez desse Filho herdeiro de todas as coisas. O que acontece aqui também é que, ora, o autor aos Hebreus, ele fala do Filho e fala do Pai. Então, a intenção do autor aos Hebreus no capítulo 1 é demonstrar para os seus leitores que Deus, o Pai, ele exaltou o seu Filho a uma posição superior a todos os seres, demonstrando que ele é superior aos anjos, superior aos patriarcas, aos profetas e a todos. O versículo 8 diz assim, acerca do Filho, quer dizer, acerca do Filho, porém diz, o teu trono, ó Deus, é pelo século dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então está falando do reino do Mashiach. Amartes a justiça e odiartes a iniquidade. Então, quem amou a justiça e odiou a iniquidade? Salomão, e aqui aplicado ao Messias, né? Amartes a justiça e odiartes a iniquidade. Portanto, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima de todos os teus companheiros. Então, ele demonstra que há um Deus que ungiu o Filho com uma unção superior que os outros seres celestiais tinham recebido sobre eles. Esse Filho recebe uma unção superior à unção dos reis de Israel,
Então, é esse o entendimento. Está mostrando que Jesus ele é ungido por um Deus. Então, aquele que recebe a unção é inferior àquele que unge. Aí chega no versículo 10 que diz, aí se refere agora ao Deus que ungiu o Filho. E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra e os céus são obra de tuas mãos. Então, este Senhor é aquele que criou os céus e a terra, é aquele Deus que ungiu o Filho, é aquele Deus que exaltou o Filho, é aquele Deus que criou todas as coisas por intermédio do Filho, é aquele Deus que fez do Filho o seu herdeiro, né? Hebreus deixa claro que o autor, ou melhor, Hebreus, o livro de Hebreus deixa claro que o autor, ele não tinha na sua cabeça essa ideia que Jesus é o próprio Deus, ou que compõe a pessoa de Deus, ou que Jesus é o próprio Pai, ou que Jesus é o próprio Criador. No segundo versículo do seu livro, ele já deixa claro que Deus criou o universo por meio do Filho e fez do Filho herdeiro. Como que Jesus ele vai receber uma herança daquilo que pertence a ele? Se ele é o Criador de todas as coisas, ele não precisa ser feito herdeiro, ele já é o dono absoluto. Como ele não é o dono absoluto, né? Nós demonstramos aí que ele foi feito herdeiro e lemos aqui o texto dentro do contexto, aquilo que a gente aprende na aula de teologia. Não se faz doutrina isolando um versículo do seu contexto. Texto sem pretexto vira pretexto. E é isso que, infelizmente, algumas pessoas fazem. Eles isolam o versículo do seu contexto imediato e dão aí uma sentença. Não, isso aqui está aplicado a Jesus. Mas quando se faz aquilo que nós fizemos aqui, né? Chegamos à compreensão. O Criador é Deus, Jesus é o Filho, é superior aos anjos, né? É o meio da criação, e o Senhor do versículo 10, como já deixamos claro aí, é o próprio Yud-He-Vav-He, o nosso grande Deus, Jeová, o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Amém. Guto, agora tu tens 5 minutos para tu dar a sua réplica. Se tu concorda, se ele respondeu ou não, tu pode falar. E fica à vontade, 5 minutos. Ele respondeu sim, mas nem por isso eu vou concordar com a resposta dele. Pelo seguinte motivo. A partir do versículo 5, o Pai, né, o escritor de Hebreus vai descrever o que o Pai está falando a Jesus em sua ascensão aos céus, né? Então vamos analisar. O versículo 5. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Ó, o texto começa. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Então o pai já citou o que para o filho? Salmos 2. E outra vez, eu lhe serei por pai, ele me será por filho. 2 Samuel, não lembro qual. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. O que o pai está citando para o filho? Ele está citando ou Deuteronômio 32, 43 ou Salmos 97, 7. Então vemos aqui que até agora só o pai cita oráculos ao filho, né? E os oráculos só são dirigidos ao filho. Sobre os anjos ele diz que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Então o que ele está querendo trazer aqui? Ele traz o Salmo 104, versículo 4. O autor de Hebreus fala que o pai cita isso a respeito dos anjos, mas falando a respeito do filho novamente. Quem faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo? O filho, porque ele está falando de quem? Do filho. No versículo 8, mas do filho diz, agora volta a falar do filho. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, agora ele está citando Salmos 45 para o filho. E no versículo 10, ele vai acrescentar do Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das suas mãos. Então a gente vê que do versículo 5 até pelo menos o 9 é citação só para o filho.
Aí o 10, o 10, o 11 e o 12 é para o pai? Não tem sentido, porque a partir do versículo 13 é outra citação, né? Agora do Salmo 110 aplicado ao filho, que é o texto lá de assenta-te à minha destra até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Outra citação para o filho. Por que só do versículo 10, 11 e 12 é para o pai? Não teria sentido nenhum, até porque o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, está escrevendo que o pai oraculou ao filho. Sobre Jesus ser o herdeiro, bom, um herdeiro, quando o pai morre, o herdeiro recebe tudo e vira o verdadeiro dono de tudo. Não tem outro dono além do herdeiro após o pai morrer. Só que a questão, o pai morreu para ele receber essa herança? Não, o pai não morreu. Então quando é que o filho vai herdar? O filho já herdou, desde que foi gerado pelo pai, ele já herdou todas as coisas. Ele fala em João que tudo que o pai tem é meu. Lá na terra ele já fala, ó, tudo que o pai tem é meu. E tudo que é do meu pai, e tudo que é do meu pai é meu, e tudo que é meu é do meu pai. Ué, então ele já tem tudo. Ele já tem tudo. E se for a questão, por meio não é o Criador. Então, no texto, né, o texto de João 3,17 vai dizer o seguinte. João 3,17 vai dizer o seguinte: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Mas os autores do Novo Testamento a todo momento vai dizer que Jesus é o Salvador. Mas aqui está falando que foi salvo por meio dele. Então Deus é Salvador. Lá em 1 Timóteo vai dizer que Deus é Salvador por meio de Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo não é mais Salvador. Porque se foi por meio não tem nenhuma agência dentro da salvação, então Jesus não pode ser chamado de o Salvador. Só o Pai poderia ser chamado assim. Mas não é isso que vemos no Evangelho. Não é isso que vemos no Evangelho. No Evangelho, Jesus é chamado de Salvador a todo momento. Ele é o Salvador. João 3,17. Mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, se é por meio, não significa que não tem uma agência para si. Que ele não seja o Criador. E Hebreus 1,10 deixa claro isso, que Jesus é Criador. Claríssimo, claríssimo. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Detalhe, esse Senhor é o tetragrama sagrado. Tá? Esse Senhor não é um senhorzinho, não é o Zé da esquina, é o Senhor. Não é um senhorzinho. Ainda continuando a perguntas, né? Pastor Kleber Guedes, o irmão tem 2 minutos para fazer a sua primeira pergunta desse primeiro bloco. Fique à vontade. Né? Jesus é Deus como Pai. Então a minha pergunta vai ser exatamente a pergunta do tema. Jesus é Deus como Pai? Defina que tipo de Deus o Pai é e que tipo de Deus o Filho é, com textos bíblicos, fundamentando em textos bíblicos. Mostra biblicamente, né, que Jesus é Deus como o Pai é. Eu quero saber que tipo de Deus o Pai é, e que tipo de Deus o Filho é, porque você disse que Jesus é Deus como o Pai. Então agora é a sua missão mostrar isso biblicamente. Não entendi nada, o pastor Kleber Guedes, porque o Paulinho ele ficou com o microfone desmutado. Aí a sua voz falhou. Você vai ter que repetir a pergunta para mim de novo. Tá mutado no microfone. E a Sandrinha, se muta também, senão não adianta, eu não ouço ele. Então, eu vou falar para ele, eu vou colocar na tela mais 1 minuto, tá bom, professor? Jesus é Deus como Pai. Essa é a proposta do debate, né? Jesus é Deus como Pai? É a minha pergunta para você. Jesus é Deus como Pai? Defina que tipo de Deus o Pai é e que tipo de Deus o Filho é, fundamentando-se em textos bíblicos. Mostre biblicamente que Jesus é Deus como o Pai é. Agora eu entendi. 5 minutos na tela, fique à vontade.
Bom, eu só não entendi como é que ele. Se muta aí, gente. Eu só não entendi como é que ele quer que eu encaixe essa questão, né? Ah, que tipo de Deus o Pai é? O Pai é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Se eu falo que Cristo é Deus como Pai, Cristo é o Criador do céu e da terra. Vamos utilizar exemplo. Apocalipse 1:8 e Apocalipse 21, versículos 6, 7 e 8. Lá, o Pai é o Alfa e o Ômega. Apocalipse 22, 12 e 13, Jesus fala: Eis que venho sem demora. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Vemos que o Filho, ele aplica para si 3 títulos: Alfa e Ômega, princípio e fim, primeiro e derradeiro, que nada mais nada menos significa eternidade. Alfa e Ômega, primeiro e último, princípio e fim, são 3 títulos diferentes que significam a mesma coisa. Incrivelmente, títulos utilizados ao Pai, tanto em Apocalipse 8 e Apocalipse 21, 6, 7 e 8, Isaías 41, 4, Isaías 44, versículo 8, e o outro eu não me lembro, mas aparece 3 vezes no Antigo Testamento. Então, esse é o Jesus que é Deus igual ao Pai. O Jesus Alfa e Ômega, o Jesus primeiro e último, o Jesus vida eterna, o Jesus ressurreição e vida, ontem, hoje e eternamente, em Hebreus. Esse é o tipo de Deus que Jesus é. Não precisa de mais tempo, não. Tá oscilando aqui. Pastor Kleber Guedes, o pastor terá 5 minutos para sua resposta. Que tipo de Deus o Pai é? Pai é absolutamente a única deidade, o único Deus, o único que é o Todo-Poderoso. Ninguém mais é uma deidade, o ser supremo, somente o Pai é. Isso foi Jesus que afirmou, né? Somente o Pai dele é Deus, no sentido absoluto da palavra. Mas vamos trabalhar alguns textos bíblicos para nós entendermos melhor essa questão. Para o filho, o pai é Deus, e ele, filho, é filho. O pai é a fonte criadora de todas as coisas, e o filho é o intermediário da criação, né? Deus, ele é o Deus que é a fonte da geração do filho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo e que deu o seu filho unigênito. Então, ele que trouxe a existência ao filho. Deus, o Pai, ele é a fonte da vida do filho. Por que o filho tem vida em si mesmo? Porque ele recebeu essa vida do seu pai, né? O texto bíblico, João 5:26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Deus também ao filho ter vida em si mesmo. Deus, que é o Pai, ele é um Deus que é a fonte do conhecimento do Filho. Então, todo o conhecimento que o Filho tem, ele tem porque recebeu do seu Pai. Vamos para o texto bíblico. João 8:28. Prosseguiu, pois Jesus, quando tiveres levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. João 8:32. Eu falo das coisas que o meu Pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam do Pai de vocês. Então, o Pai é o Deus, né, que é a fonte da autoridade do Filho e do poder do Filho. João 17:2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe deste. Por isso que ele vai dar a vida eterna, porque ele recebeu esse poder do Pai. Então Jesus aproximou dele e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, a autoridade que Jesus tem, ele tem porque foi delegada a ele, certo? Mas nesses últimos dias falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Então, Jesus é o meio da criação, como já falamos. O Pai é aquele que envia o Filho, quer dizer, ele tem a autoridade de enviar. Diz-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Pois vim de Deus e agora estou aqui e não vim por mim mesmo. Então, ele não é o Deus que enviou. Ele é o enviado de Deus,
o Todo-Poderoso. O Pai é a fonte do senhorio do Filho. Por que que o Filho é Senhor, né? O Filho é Senhor porque o Pai fez dele Senhor. Texto bíblico, Atos 2:36. Portanto, todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Cristo e é Senhor porque Deus, que é o Pai, fez dele Senhor e Cristo. Tá certo? O Pai é a fonte da unção do Filho. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. O Pai é a fonte da exaltação do Filho. Por que o Filho está exaltado, né? Porque o Pai exaltou. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então, Deus que exaltou o Filho na posição que ele está. Filipenses 2, do 9 a 10. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés e designou como cabeça de todas as coisas. Efésios 1:22. Então, o Deus e Pai de Jesus não tem fonte para ser e ter o que ele tem. Ele é Deus em si mesmo. Ninguém concedeu a ele a vida, conhecimento, autoridade, poderes, unção, posição ou qualquer outro tipo de atributo ou qualidade. Então, aquilo que Deus, o Pai, ele é por si só. Ele não dependeu de ninguém para ser Deus. Ninguém ungiu ele. Ninguém deu poder para ele. Ninguém deu conhecimento para ele. Ninguém deu autoridade para ele. E tudo que Jesus ele recebeu de Deus, que é o Pai dele. Ele tem autoridade, ele tem conhecimento. Tudo que o Filho tem, a divindade do Filho, é o próprio Pai que está nele. Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então é a divindade que está nele, que não é outra. Deus abençoe, professor Kleber. Agora nós vamos para o segundo bloco de perguntas, avisando o pessoal da rolagem que no final vocês poderão subir após os 3 jurados aqui falarem, ok? Vamos lá, segundo bloco de pergunta. Guto, você tem 2 minutos para fazer a sua segunda pergunta desse segundo bloco, fica à vontade. Tudo bem. Eu gostaria que ele me respondesse, né, Apocalipse, como eu tinha citado e ele não falou a respeito, Apocalipse 22, versículo 12 e 13, eu gostaria que ele respondesse esse texto, né, porque no Apocalipse 22, 12, Jesus ele pega a palavra e fala, eis que cedo venho. A frase eis que cedo venho, se você pegar ela no Apocalipse inteiro, você pode pegar do versículo 1 de Apocalipse 1:1 e até Apocalipse 22:19, que é onde termina o Apocalipse, você não vai ver uma vez o Pai falando eis que cedo venho, em nenhum momento. Mas o Filho fala todas as vezes eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu gostaria de falar e perguntar ao Senhor, se o Pai é o alfa e o ômega, e Jesus é o alfa e o ômega, Jesus é o alfinha e o omeguinha, e o Pai é o alfão e o omegão? Você poderia, por favor, me responder isso aí? Quem está trabalhando a ideia que Jesus é um deusinho, o alfa e ômega. Entendeu a pergunta, professor Kleber? Professor Kleber, entendeu a pergunta? Ok, então vamos lá. Vou colocar 5 minutos na tela, ok? Então, quem está desenvolvendo a ideia que Jesus é um Deus menorzinho, um alfa e ômega, pequenininho, é você, Augusto, nas suas palavras, né? Eu já deixei claro que Jesus é quem? Jesus é o Filho de Deus, ele não é outra divindade, ele não é uma divindade igual, maior ou menor, né? Mas a própria e única divindade que é o Pai está no Filho. E isso já responde a questão que você colocou aqui. Por que que Jesus aqui, nesse texto, é chamado de alfa e ômega? Por que que aqui está dizendo que ele vem depressa? Porque o Filho tem nele, tem em si, né, o próprio Pai.
O Pai, o Deus único e poderoso, ele se manifesta, ele atua, ele se faz presente por meio do Filho, certo? Por meio do Filho. É que nem você vê, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Se eu perguntasse para você, Jesus é Davi? Você ia falar, não, Jesus não é Davi. Jesus é Jesus e Davi é Davi. Se eu perguntasse para você, João Batista é Elias? Você fala, não, João Batista não era Elias. Ué, mas João Batista é chamado de Elias. Sabia? Jesus é chamado de Davi. Há profecias messiânicas que quando fala da vinda do Messias, ele é chamado de Davi. Não sei se você já leu isso na sua Bíblia, mas isso está evidente e claro nos textos bíblicos, como por exemplo, lá em Ezequiel 34, né? Você vai ver esse texto bíblico, que diz assim, ó, vou ler aqui o Ezequiel 37, 9. Mas este servirá a Jeová, seu Deus, e a Davi, seu rei, lhe suscitarei. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos lhe terão um só pastor. Ezequiel 37. Tem outros textos também. Então, essa questão do Messias ser chamado de Davi, porque ele representava a pessoa de Davi como rei, ou reino davídico, certo? Por isso, Jesus, ele é chamado às vezes pelo nome de tetragrama, ele é chamado às vezes pelo nome de Deus, e ele é chamado por essa expressão que você acabou de falar aí, alfa e ômega. Porque o Pai, ele não vai descer do céu e vai estar pessoalmente, visivelmente aqui na terra. O Pai, ele estará pessoalmente aqui na terra por meio do seu Filho. É o Filho que traz o Pai a este mundo. A presença do Pai, a pessoa do Pai, é por meio do Filho. Certo? Se você ler as próprias palavras de Jesus, você vai ver que Jesus fala isso. Me parece que quando ele foi interrogado lá em Mateus 23, ele falou sobre isso. Que ele retornaria, né, no trono do seu Pai, na glória do Deus Todo-Poderoso. Então o Pai está presente por meio do Filho. Então, pelo Filho ter o Deus único, a deidade única e verdadeira nele, que é o Pai, então, por isso ele é chamado de Alfa e Ômega, porque ele representa plenamente o Alfa e Ômega. O Alfa e Ômega único e verdadeiro está no Filho, se manifesta, atua por meio do Filho. Você já leu o texto que diz que foi da grada do Pai que residisse nele toda a plenitude da divindade. Você já leu o texto que diz Deus estava em Cristo. Entendeu? Então Deus ele está em Cristo. Então quando Cristo vem a este mundo, o Pai estará neste mundo por meio do Filho. Isso está evidente e claro nos profetas. Então é o Filho que vai vir. O Espírito Santo não vai estar visível aqui. O Pai não vai estar visível. Ninguém nunca viu o Pai, o Deus único, certo? E nem vai ver. É o que Paulo disse lá em 1 Timóteo capítulo 6. Então as pessoas verão o Pai, o Deus único, ou a vinda desse Deus único na pessoa do Filho de Deus. É só isso. Teologia da representatividade. É igual quando você vê aqui Moisés lá na sarça, né? Que vê aquele anjo, e o anjo é chamado lá pelo tetragrama, o anjo é chamado de Elohim, né? O anjo que lutou com Jacó também é chamado de Elohim, mas ele era o próprio Elohim, ele era o próprio de Revavirê. Foi Deus que desceu ali? É claro que não, porque se fosse assim, Jesus estava mentindo quando ele disse que nenhum homem viu a Deus. Paulo estaria mentindo também quando disse que nenhum homem viu e nem pode ver a Deus. Quem foi visto é Jesus. Então Deus é visto na pessoa do Pai. Amém.
Travou aqui pra mim, voltou, né? Não sei, travou. Ó, vamos lá. Vou colocar 5 minutos aí. O que foi? Nada. Réplica. Espera aí, eu vou voltar o tempo, tá? Espera aí, que eu vou colocar o tempo e voltar os seus 5 minutos e desligar. Muito obrigado. Bom, ele trabalhou João 5, versículo 24, 25 e 26, né? Que em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, que crê naquela que enviou e tem a vida eterna, não entre os juízos, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e a hora já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu e concedeu o Filho ter vida em si mesmo. Bom, vemos de acordo com esse texto aqui, que essa vida em si mesmo, além de consistir ser autoexistente em si mesmo, o que já não combina com a teologia dele, porque Jesus não é autoexistente em si mesmo, tem a ideia e traz a ideia de ser fonte da vida. Em nenhum momento eu disse que Jesus é a fonte secundária, é a fonte primária. Eu creio que ele é a fonte secundária de tudo, né? Jesus, ele é a fonte com fonte. É isso que a Trindade ensina. Jesus, ele é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Jesus é sim a fonte secundária. Então, da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. Então vemos que há uma relação de igualdade. Se o Pai tem vida em si mesmo, da mesma forma o Filho tem vida em si mesmo. Como pode Jesus não ser e não ter divindade em si mesmo, sendo que o Pai concedeu ter divindade em si mesmo? Me fala aí, Pastor Kleber Guedes. Como é que você explica esse texto aqui? Porque você passa esse texto como se Jesus não fosse isso em si mesmo. Essa ideia de que falar, não, Jesus ele pode ser chamado por tal coisa porque ele é o representante. Jesus ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, porque ele deu início a tudo. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Hebreus 1:10 vai trazer de novo. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Das tuas mãos. Então vemos que o Filho é criador igual ao Pai. O Filho é eterno igual ao Pai. O Filho é existente em si mesmo igual ao Pai. João 8,58. Antes de Abraão existir, eu sou. Jesus citando Isaías 43:10, falando e revelando para todos que Jesus é autoexistente e eterno, de trás para frente. O Senhor não trabalhou. Apocalipse 22:12-13, quando eu pedi para o Senhor trabalhar. Jesus é o alfa e o ômega lá, e ele pega o mesmo título do Pai e aplica nele mesmo. Falou, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Como pode você falar que Jesus é o representante? É alfa e um omeguinha. É aquela história lá, Jesus não é em si mesmo. É alfa e um omeguinha. Tem condição. Bom, gente, ainda continuando esse segundo bloco de perguntas, o Guto ainda tinha 1 minuto e meio aí, mas ele usou. Calma só um pouquinho. Calma só um pouquinho. Não é nada a ver com o debate, só para saber. Pode falar, pastor Kleber. O pessoal está ouvindo o som do meu microfone? Ouviram a minha última fala? Ah, beleza, então. Tá tudo certo. Ó, quando não ouvir, daí os meninos tá aqui, eles ajudam a gente, o pessoal da rolagem também, tá bom, pastor Kleber? Então, gente, continuando o segundo bloco de pergunta, agora a segunda pergunta do professor Kleber Guedes, peço o pessoal da rolagem, compartilhe aí. Professor Kleber, o pastor tem 2 minutos para fazer a sua segunda pergunta, fica à vontade. Maravilha. Então, eu perguntei se vocês estavam me ouvindo, porque o rapaz disse que eu não trabalhei o texto de Apocalipse 22. Mas se vocês ouviram,
vocês sabem que eu trabalhei. Então, a pergunta é a seguinte. Pergunta 2, presta atenção. Quais as origens da palavra Deus no texto bíblico e quais suas aplicações na Bíblia? Quais as origens da palavra Deus, né? Tem essa palavra Deus no português? Quais as origens delas e como que elas são aplicadas no texto bíblico? Entendeu a pergunta, Guto? Essa pergunta não tem nada a ver com o tema. Refaz a pergunta, por favor, professor Kleber. Tem 2 minutos, gente. Por isso que eu peço para Gente, você. ó, o tema é o seguinte: se Jesus é Deus como Pai, essa pergunta não tem nada a ver com a questão do debate. Ok? Não, vamos lá. Deixa ele elaborar melhor. Vamos lá. Complicado. O tema é: Jesus é Deus como Pai? E a minha pergunta é: quais as origens da palavra Deus no texto bíblico e quais são as suas aplicações na Bíblia? Essa é a questão que eu quero que o senhor responda aí. Sandrinha, a questão é: Jesus é Deus como Entendeu? Pai? Essa pergunta Primeiro, não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com o tema que a gente está propondo aqui. Não tem nada a ver. Como é que é aplicado Deus no Antigo Testamento e como é aplicado isso na Bíblia? Deus, a palavra Elohim é de origem semítica, né? E ela traz a ideia de alguém com poder, espera autoridade, só um pouquinho, comando. Guto, espera só um pouquinho, vamos lá. Deixa eu iniciar você. Vou perguntar para os 3 meninos aqui. Vamos lá. Danielzinho, filho da verdade, e o Lampejo. O que vocês acham dessa pergunta? Vai, Daniel, vai, Wemer, vai na ordem. Vocês entenderam o questionamento do professor? Então, eu não entendi. Porém, num debate, o tempo ele pode ser usado para não vou responder a sua pergunta porque não tem nada a ver com o tema, ou pode ser usado não, eu vou responder sua pergunta porque ele considerou pertinente. Não deve ser colocado em xeque se a pergunta tem ou não validade. Você pode demonstrar que ela não tem validade, já é um contraponto contra a pergunta que o adversário fez, então não tem necessidade de julgar se é ou não relevante. Quem vai decidir isso é os espectadores. Eu acho que o Kleber ele deveria formular melhor a pergunta, não ir direto para essa questão que ele colocou. Ele poderia, por exemplo, dizer: se Jesus é Deus igual ao Pai, por que? Aí ele encaixa a questão dele. Por que, por exemplo, por que a palavra Deus significa tal coisa? Aí me explique se eu estou errado ou não. Por exemplo, né? É um exemplo. Ele poderia formular melhor a pergunta para se encaixar com o tema. Ou fazer como o Emer falou aí, né? O Augusto tem o direito de não responder ou de mostrar para todo mundo que essa pergunta não tem nada a ver. Daniel? Obrigada. É o seguinte, a pergunta, como é que é a palavra Deus é elaborada no texto bíblico? De fato, o Augusto tem razão quando ele questiona que isso não tem nada a ver com o tema, porque, tipo, a gente não tá aqui para discutir como é que funciona Deus no sentido de poder e autoridade, por exemplo, ou como é no texto bíblico, mas sim como funciona a coigualdade do pai com o filho, se Jesus ele é Deus como pai. Então ele tinha que fazer perguntas, tipo, como questionamento. Se Jesus é Deus igual ao pai, por exemplo, por que ele não é isso, isso e aquilo? Ele deveria enfatizar mais isso, mas não, digamos que é um pouco descabido, entendeu? Uhum. Vamos lá. É uma pergunta que não tem a ver com Jesus. Calma, Guto, calma seu coração. Vamos lá. Então, quando acontece isso nos debates, o que a gente faz, tá? Quem tem o direito de resposta vai fazer o quê? Sabe naquela réplica que ele deu, que não deu para você comentar? Utiliza daquela réplica para trazer
um argumento nessa oportunidade, se você não compreendeu e se a pergunta, não estou falando no caso, tá bom? Se a pergunta não tem relevância para o tema que proposto. É assim que vocês têm que fazer. Então, assim, eu concordo com o Lampejo, então utiliza, o Adrianinho tá aí, ele já aconteceu muitas vezes com ele também, tá bom? Ele utilizou o tempo dele e fez aquilo que ele veio fazer, trazer os argumentos defendendo aquela tese. Então, Guto, 5 minutos para você fazer a sua resposta. Utilizar para falar o porquê que Jesus é Deus igual ao Pai, então, né? Porque, assim, a pergunta que ele fez não tem nada a ver com Jesus, mas beleza. Vamos lá. Tito 2,13, né? Vai dizer que Jesus é o grande Deus e Salvador. 1 João 5, versículo 20, vai dizer que Jesus é a vida eterna e o Deus verdadeiro, né? Então, vamos lá. Espera aí. Só um minutinho. Um minuto. Deixa, ele tá usando o tempo dele. Então, vamos lá. Pessoal da rolagem, obrigada aí pela educação que vocês estão tendo aí, por compartilhar, por chamar o pessoal, tá bom? Mas acalma o coração aí, que daqui a pouco o Guto volta. E assim, e ficaremos, né, na expectativa do pastor Kleber Guedes trazer a sua réplica aí. Ele, acredito que ele fez a pergunta, ele tem a resposta, né? Então, vamos ficar na expectativa para ouvi-lo. Eu acho que aconteceu alguma coisa com o Guto. Vamos aguardar. Fala pro pessoal que tá pedindo para subir agora não dá para subir vocês, tá bom? É só no finalzinho mesmo. O Guto chegou. Gente, tive que fazer um negócio aqui rapidão. Pode recomeçar meu tempo, por gentileza? Se não for de incômodo, Sr. Kleber. Não é do incômodo? Então pode reiniciar meu tempo aí, por gentileza? Ele não quer reiniciar, não, Augusto. Não, Usa esse Augusto, tempo aí. usa esse tempo aí, depois você terá outro tempo, tá bom? Vai lá. Gente, é porque assim, a pergunta que ele fez não tem como eu responder em relação com o tema, tá? Então o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o tempo aqui que me resta para falar por que Jesus é Deus igual ao Pai, né? A única forma que me restou. Então vamos lá. Por que eu creio que Jesus é Deus igual ao Pai? Hebreus, capítulo 1, versículo 7, 6, o próprio Deus vai citar um texto de Salmos 97, versículo 7, e vai colocar que todos os anjos de Deus o adorem. Se ele crê que mais de uma pessoa pode ser adorada, ou mais de um Deus pode ser adorado, vai de contra totalmente com o que a Bíblia ensina de uma monolatria, de um Deus só, de adoração a um único Deus. Deus no Antigo Testamento fala, não tenhas outros deuses além de mim. O que ele está colocando? Em relação à oposição de idolatria com outros deuses, com ele. Como é que ele poderia colocar uma adoração ao Filho, sendo que o Filho não é Deus? E outra, se eu não me engano, até na própria doutrina dele, ele crê no morfismo, né, do pastor Marcos Dias. Eu gostaria muito que ele respondesse, porque para o pastor Marcos Dias, Jesus é adorado. Agora, para o Kleber Guedes, já não é adorado. Eu gostaria muito que ele respondesse Hebreus 1,6 para mim, né, a respeito disso.
Você tem ainda 30 segundos. De? Ok, vamos lá. Pastor Kleber Guedes, nós estamos nessa expectativa aí da sua resposta, da pergunta. 5 minutos, fica à vontade. Pessoal, eu vim para debater aqui. Jesus é Deus como Pai, né? Aí a pergunta que eu fiz foi: quais as origens da palavra Deus no texto bíblico e quais são as suas aplicações na Bíblia, né? Então, a palavra Deus, ela é traduzida de 4 palavras, né? Elohim, Eloá, ou Theos. Então, sempre que você vê a palavra Deus na Bíblia, pode ser uma tradução de uma dessas palavras. Ele significa força e poder, alguém que tem comando, alguém que governa, aquele que tem força e tem poder. Isso é o que significa a palavra, né? A palavra Elohim é o plural de Eloá, entende? A palavra Elohim, ela é literalmente deuses. Porém, quando ela é escrita no texto bíblico com um termo, que seja um pronome, ou que seja um verbo que está no singular, então tem que ser traduzida Deus no singular. Então, a palavra Deus, quando aplicada para Criador, indica a sua majestade, a sua intensidade, a sua força, a sua grandeza. Então, a ideia da palavra Deus não é no sentido sempre ou único de exclusividade somente do Criador, né? Essa palavra tem 2 sentidos na Bíblia, 2 aplicações. Uma aplicação que se trata de deidades, sejam falsas ou verdadeiras. A deidade verdadeira é Jeová, e as deidades falsas são os deuses dos pagãos, compreende? Porém, a palavra Deus, ela é também aplicada na Bíblia para pessoas humanas, né? Como nós vemos em alguns textos bíblicos, como, por exemplo, vou citar aqui um texto bíblico, Êxodo 22, 8 e 9. Lá, os juízes de Israel são chamados de Elohim. Êxodo, capítulo 4, versículo 16. O próprio Moisés foi chamado de Elohim. Entende? Mas não no sentido que eles são a própria pessoa de Elohim, mas porque eles foram revestidos de autoridade e tiveram o direito de representar a única e verdadeira deidade. O Mashiach também, ele é chamado de Deus na Bíblia. Por que eu fiz essa pergunta? Porque precisa-se saber o que significa a palavra para entender corretamente o porquê que Jesus é chamado de Deus na Bíblia. Então, o termo Elohim, como já disse, era usado nos tempos bíblicos para se referir a pessoas que tinham autoridade para governar, também para juiz, sacerdote, pessoas, seres que representavam a Deus, deidades falsas ou verdadeiras. Quando Jesus é chamado de Deus na Bíblia, é porque ele está representando plenamente a deidade absoluta que é o seu Pai, né? E ele está representando esse único Deus, e ele tem em si esse único Deus. Ele manifesta às pessoas esse único Deus. O texto que eu falei de Êxodo 22:8 está assim: mas o ladrão que não foi encontrado, o dono da casa, terá que comparecer perante, na sua Bíblia está juízes, mas lá Elohim, para que se determine o que ele lançou na mão dos bens dos outros. Então, é isso aí. Por que Jesus é chamado de Deus na Bíblia? Essa é a questão. E o que significa essa palavra aplicada para Jesus? Jesus é chamado de Deus porque ele é o nosso juiz, porque ele representa a única e verdadeira deidade, divindade, que segundo o próprio Jesus, diz que é o Pai dele. Ele na oração, ele orou, que conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro. Então Jesus, ele até orou para que as pessoas tivessem essa crença, tivessem esse entendimento, certo? O único Deus verdadeiro é o Pai. Jesus, por estar representando o Pai, ele disse, por isso ele disse assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. Como pergunta tu, mostra-nos o Pai, né? Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Quer dizer, ele estava representando o Pai. Por isso Hebreus 1:3 fala que ele
reflete, ele expressa a imagem da pessoa do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Por isso, Jesus é chamado de Deus no texto bíblico, é simples. Então, precisa-se saber o significado do termo para ter uma interpretação correta, né, quando você lê essa palavra na Bíblia, usando para pessoas, para Vamos lá, machia. acabou o tempo, tá? Eu poderia comentar uma questão? A gente. É que assim, Vai ter o seu tempo, Guto. Tá bom? Então vamos lá. Para o terceiro bloco, tá? De perguntas. Então nós iremos agora. Guto vai fazer a sua terceira pergunta. Terceira e última pergunta desse bloco. 2 minutos. Usa os 2 minutos, por favor. Eu vou colocar um, depois mais outro. Fica à vontade. é que assim, a minha pergunta, as minhas perguntas não são muito grandes, o pregando, o Sandrinha. Mas então, a minha pergunta vai ser o seguinte, ao pastor Kleber Guedes. Se ele crê, né, porque na doutrina do morfismo, ele é muito parecido com o que eu creio, mas não exatamente igual. Porque na doutrina do morfismo, Jesus ele recebe, mas não tem em si mesmo, porque a própria divindade é o Pai. Agora, na minha, Jesus ele recebe e tem em si mesmo. É o que João 5, versículo 25, 26 e 27, vai dizer o seguinte: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, ou seja, ele tem essa vida em si mesmo, deu ao Filho essa vida que o Pai tem, ter nele mesmo. Então a minha pergunta, né, já que ele crê no morfismo, a minha pergunta é a seguinte: se Jesus tem, mas não tem em si mesmo, como é que ele responderia João 5, versículo 25, tá? Versículo 26 no caso. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, ou seja, o Filho tem vida em si mesmo por si só. É isso que eu gostaria que ele me respondesse. Como que isso funcionaria na doutrina do morfismo? Porque na doutrina do morfismo isso não funciona. Não funciona. Entendeu a pergunta, professor? Tranquilo. Ok. 5 minutos para a sua resposta. Fica à vontade. Então, eu não estou aqui para debater sobre a doutrina do morfismo. Eu estou aqui para debater o tema. Jesus é Deus como Pai, né? Mas a pergunta que o irmão me fez, me parece que ele não entendeu o que leu no texto, né? Olha, pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, o Pai tem. Ele tem em si mesmo. Ele não recebeu de ninguém. Ninguém deu para ele. Ele é Deus em si mesmo. Ninguém deu conhecimento, sabedoria. Ninguém deu qualidades e atributo para ele. Ninguém deu vida para ele. Ele é a própria vida. Ele é o próprio conhecimento. Ele é o próprio poder. Certo? Ninguém deu para ele. Ele tem por si só. Aí está a diferença do Pai, que é Deus, e de Jesus. Assim também concedeu, conferiu, deu, compartilhou ao Filho ter vida em si mesmo. Está compreendendo? Então, por que o Filho tem vida em si mesmo? Porque o Filho recebeu. É aquilo que eu demonstrei na refutação da segunda pergunta que você me fez. Eu demonstrei que tudo que Jesus é e tem, ele é e tem porque ele recebeu. A autoridade recebeu, conhecimento recebeu, a posição que ele está ao lado do Pai ele recebeu, os poderes para dar vida eterna ele recebeu, entendeu? Então ele tem vida em si mesmo porque o Pai condicionou ele, deu para ele isso. Ele é fonte secundária, igual você falou isso. Isso é a doutrina bíblica. Diferente da doutrina da Trindade. A Trindade ensina, né, diferente do que você falou aí. Jesus é o Criador, o Pai é Criador e o Filho é Criador. É isso que a doutrina da Trindade fala. A Trindade não ensina, como se diz aí, que Jesus é um meio, um intermediário da criação. E ensina que o próprio Jesus é o Criador de todas as coisas, independente do Pai. Assim como o Pai tem poder independente para criar, o Filho tem poder independente para criar e etc.
A doutrina bíblica não. A doutrina bíblica ensina que Jesus é o intermediário da criação, né? Ele é fonte secundária. Por isso o texto bíblico chama ele de intermediário. Eu vou ler o texto novamente, ó. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, o Pai tem. Então quem tem o poder e a autoridade é o Pai. Ninguém deu para ele. Assim também concedeu, quer dizer, deu ao Filho ter vida em si mesmo. Por que que o Filho tem vida em si mesmo, cara? Porque ele recebeu do Pai. Então você me faz uma pergunta que desmonta a tua teologia, porque você veio aqui para dizer que Jesus é Deus como Pai. E o texto que você pediu para mim analisar destrói a tua ideia. Porque o texto está mostrando que o Pai, ele tem vida sem receber de ninguém. E o Filho tem vida em si mesmo porque ele recebeu de alguém que é o Pai. Então esse texto mostra claramente que Jesus recebeu aquilo que ele tem, irmão. Então como que é um Deus igual ao Pai? Que é a proposta. E se é um Deus igual ao Pai, rapaz, tem problema. Depois na terceira pergunta nós vamos trabalhar esse negócio aí. De Jesus ser Deus como Pai, ser Deus igual ao Pai. Esse negócio é complicado, né? Pois é isso aí, meu irmão. O texto desmonta a tua ideia que quer construir, quer dizer que Jesus é Deus como Pai, certo? Porque o texto diz que o Pai tem vida em si. E o Filho tem vida em si porque ele recebeu do Pai. Então o Pai é mais poderoso que o Filho. Deu para compreender? Está claro o texto para o senhor? Então, é isso aí, meu nobre. Que Jeová te abençoe. Que ele ilumine os seus olhos. Que ele abra a sua mente. Que ele converta o seu coração ao verdadeiro monoteísmo bíblico, né? Que acredita, aquele monoteísmo que Jesus orou. Que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro. E conheçam também a Jesus, a quem enviastes, né? Que é o Cristo. Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias, o enviado. Deus te ama. Amém. Guto, 5 Amém, minutos. pastor. Eu também te amo muito, viu? Então, assim, como eu falei, a doutrina dele é muito parecida com a minha, em exceção à ideia de que Cristo não tem em si mesmo. A doutrina do morfismo, ela não prega que Jesus tenha algo em si mesmo, mas que o Pai, que é esse algo, está no Filho, e o Filho não tem esse algo por si só. Já o texto de João 5, versículo 26, vai trazer a ideia, né, de que assim como, comparativo, da mesma maneira que o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. Por quê? Porque o Filho é consubstancial ao Pai. Ele está trazendo essa ideia de que Cristo, de que a Trindade não prega isso, mas é uma questão que ele não conhece, então, a Trindade. Porque o credo niceno-constantinopolitano vai trazer a ideia de que o Filho é nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então você vê que há a fonte primária e a fonte secundária. O Filho é consubstancial ao Pai, gerado e nascido antes de todos os séculos. Isso é o que diz João 1, versículo 18, que é: o Deus nunca foi visto. O Deus unigênito que está no seio do Pai é o que o tem revelado. Então Jesus Cristo é unigênito do Pai, o único Filho. Se vocês pegarem a palavra monogenês no Novo Testamento inteiro, sempre significa o quê? Único Filho. Então, se é o único Filho, não existe outro igual a ele. Então, ele é o único Filho gerado do Pai. E por ser gerado do Pai, ele compartilha todas, não é pouquinha, não é uma parte, é todas as características do Pai. Isso é o que diz Hebreus 1:3, que vai dizer o seguinte: o qual, sendo o resplendor e a expressão exata da hipóstase no grego, se vocês forem pegar, hipóstase significa
essência. Então, a expressão exata da essência do Pai. Ou seja, ele expressa perfeitamente o ser essencial do Pai. Por isso ele é igual ao Pai. Ele tem tudo que o Pai tem e não é igual ao Pai. Ele é alfa e ômega, ele é primeiro e último, ele tem vida em si mesmo, é a expressão exata do seu ser, recebe o nome de Jeová, é adorado, Hebreus 1:6. Agora eu me pergunto, ele é tudo isso, só não é Deus igual ao Pai. Ele é tudo isso, só não é igual. Gente, pelo amor de Deus, ele está trazendo toda hora essa ideia. Ah, por meio não criou. Eu trouxe o texto no início, 2 textos no início para ele, para refutar essa ideia. João 3,17 vai falar que Deus salvou o mundo por meio do Filho. Se fosse nessa ideia, Jesus Cristo não poderia ser chamado de Salvador. Mas Jesus Cristo é chamado do quê? De Salvadorzinho? Não, é o Salvador. Assim como o Pai é Salvador. Vai ter texto que vai falar que o Pai salvou o mundo por meio do Filho, então o Pai é Salvador. E se o Filho é Salvador, só que o mundo foi salvo por meio dele, então da mesma maneira, se o Pai criou tudo por intermédio do Filho, então o Filho também é Criador. Horas, se ele é Salvador porque salvou, foi por intermédio dele, então se por intermédio dele foram criadas todas as coisas, ele é o Criador. Qual que é a dificuldade em entenderem isso? Jesus é a fonte secundária, óbvio, isso aí não dá para negar. Jesus Cristo recebeu tudo do Pai, é a fonte secundária, mas é uma fonte igual ao Pai e de igualdade com o Pai, porque se ele tem a mesma essência e expressa exatamente a essência do Pai, como pode ele não ser essencialmente em seu ser igual ao Pai? Simplesmente assim, gerado antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz. O pastor Klebs tem que entender a trindade de verdade, porque eu não sei que trindade é essa, eu acho que é a trindade dos irmãos gêmeos, né? A trindade dos Jeresias. O Jeresias não tá debatendo aqui, tá, pastor? Quem tá debatendo aqui é o Augusto, tá? Tá? De verdade, eu não sou o Jeresias aqui. Então, gente, vamos para a última pergunta desse terceiro bloco. A terceira pergunta do pastor Kleber Guedes e última. 2 minutos, professor Kleber Guedes, fique à vontade. Maravilha, tá ficando bom. Segundo o ensino de Jesus, segundo o que Jesus ensinou, né? Ele, Jesus, é um Deus igual ao Pai. Ele é Deus porque compõe o Pai, ou ele é Deus porque representa o Pai, e por o Pai estar nele, e por ele ser filho de Deus. Como que o Senhor representa? Ele é Deus porque compõe, ele é um Deus igual, como é que fica aí? Ou ele é Deus porque o Pai está nele, e ele representa esse Deus. Bom, Entendeu a pergunta, Guto? sim, a pergunta é, por qual motivo Jesus é Deus? É essa a pergunta, né, pastor Kleber? Por qual motivo Jesus é Deus? Em que sentido Jesus é Deus, correto? Refaça a pergunta novamente. Vou fazer a pergunta novamente para o senhor. Segundo o ensino de Jesus, segundo o que Jesus ensinou, né? Ele, Jesus, é um Deus igual ao Pai, ou ele é Deus porque compõe o Pai, ou ele é Deus porque representa o Pai, e que o Pai está nele, e ele é filho de Deus? Essa é a pergunta. É meio Entendeu? confuso, mas vamos lá. Pode colocar meus 5 minutos aí. De acordo com os ensinos, não somente de Jesus Cristo, mas também os ensinos dos apóstolos, tá? Como Paulo, como João, como Pedro. Jesus é Deus, porque ele é Deus em si mesmo. Porque ao ser gerado do Pai, Jesus Cristo, por ser gerado de um ser que é sumo em tudo, como por exemplo, Deus é amor. Então, ele é o suprassumo do amor. Deus é bom. Então, ele é boníssimo. Então, ele é
expressamente bom. Ao ser gerado do Pai, como o Pai não tem partes e não pode gerar um ser menor que ele, Jesus Cristo vai ser igual ao Pai. É o que está dizendo Hebreus 1:3, como eu havia dito. Hebreus 1:3 vai dizer o seguinte: a expressa imagem, a expressão exata do ser substancial do Pai. Então, ou seja, para ele ser a expressão exata do Pai, ele tem que ter todas as características que o Pai tem de igual maneira. Como que ele vai poder ser chamado de expressão exata, não tendo em si mesmo o que Deus Pai é em si mesmo? Como eu havia dito, Jesus é a fonte secundária, tá? Recebeu tudo do Pai, tudo que o Pai é em seu ser. Ao gerar Jesus Cristo passa a ser igual ao Pai. Vou citar outros textos para ajudar aqui. João 8,58, como eu já havia falado. João 8,58, Jesus fala: antes que Abraão viesse existir, eu sou. Então, expressa uma autoexistência. Por quê? Porque ele está citando Isaías 43:10, onde Deus fala que antes de Deus se formar, ele é. Isaías 43:10, é só vocês olharem. Isaías 41:4 também vai trazer essa ideia. Eu vou ler aqui para vocês. Isaías 41 no caso, perdão, irmãos. 41, versículo 4, olha o que ele vai dizer, ó. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, eu sou. Então vemos que Deus, ao utilizar o título primeiro e último, usou como, para exaltar ainda mais essa pessoa, falou que ele é autoexistente. Eu sou. Então vemos que Jesus Cristo repete essa fala do Pai e fala isso para os fariseus. Isso explica o motivo dos fariseus ficarem tão irados quanto a isso. Vamos também usar o exemplo de João, capítulo 18, versículo 4, 5 e 6. Olha o que vai dizer aqui em João 4, 5 e 6. Olha. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: eu sou. E Judas, que o traía, estava com ele. Quando, pois, lhe disse: eu sou, recuaram e caíram por terra. Olha, o que aconteceu aqui? Quando Jesus disse eu sou, todo mundo caiu por terra. Soldados armados indo atrás de Jesus Cristo para prender. Jesus Cristo, ele fala duas palavras e o povo cai por terra. O que aconteceu aqui? Foi mágica? Foi poder? O que foi? Então assim, a gente vê que a palavra que Jesus utilizou aqui, o eu sou, né, uma expressão usada por Deus no Antigo Testamento, fez essas pessoas recuarem e caírem por terra. Jesus Cristo, ele vai falar: eu sou aquele que sonda mentes e corações. Apocalipse, capítulo 3. Ele citando exatamente o texto de Jeremias 10:17. Olha, eu sou aquele que sonda mentes e corações. Lá em Jeremias, o próprio Deus vai falar: eu, o Senhor, sou aquele que sonda mentes e corações. Jesus Cristo citou esse texto exatamente igual, porque ele não era aquele, ele era um daquele lá, é um qualquer. É um cara, não, é o que sonda as mentinhas e os coraçãozinhos. Não, Jesus é aquele que sonda a mente e coração, citando exatamente o texto de Jeremias 10:17 ou 17:10. Não me lembro, é um desses dois. Professor Kleber Guedes, 5 minutos para a sua réplica. Fica à vontade. É isso aí, ué. Com esse entendimento, José, então, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele disse: eu sou José. Paulo também, ele é Deus, porque ele disse: eu sou, algumas vezes em suas cartas. Aquele paralítico que foi curado no Shabat também é Deus, porque ele disse: eu sou. É o que eu falo. Texto fora do contexto gera heresia, gera pretexto. O texto, principalmente uma palavra,
ela deve ser interpretada à luz da frase onde ela está e à luz do contexto onde ela se encontra, gente. Vamos fazer uma exegese correta das escrituras. Quem pega o texto de João 8:58 e lê ali, você vai ver lá, você não tem 50 anos e você viu Abraão? Aí Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, quer dizer, eu existo. Jesus estava falando da sua pré-existência antes de Abraão. E todos os textos que o irmão falou, procuravam Jesus. Procurava quem? A Jesus. Perguntaram, cadê Jesus? Eu sou Jesus. Ele está falando que ele é Jesus. Ele não está falando que é o Pai, o Deus encarnado, o Todo-Poderoso. Agora vamos responder biblicamente o que Jesus falou sobre si. Olha só, ou sobre quem é Deus, né? O Deus verdadeiro. Versículo 3 de João 17. Jesus falou assim, ora, a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviastes. Então, Jesus, ele está ensinando aqui nesse texto que o único Deus verdadeiro é o Pai dele. Então, é isso. Agora vamos ver Jesus deixando claro que ele é chamado de Deus porque ele representa este Deus que é o Pai. Vamos lá. João, o ensino de Jesus. João capítulo 14, acho que é o versículo 7, se não me falha a memória. Diz assim, se me conheceres, também conhecereis a meu Pai. Desde agora o conhecestes e vistes. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco, que tu não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas meu Pai que permanece em mim, realiza as obras. Representatividade. Então ele estava representando a única divindade, que é Deus, o Pai, por isso ele é chamado de Deus. Vamos lá, João 10, João 10, versículo 36. Veja lá, Jesus é chamado de Deus porque ele é filho de Deus. O que Jesus declarou? Declarou ser filho de Deus. Aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, disse, blasfema, porque eu disse, sou filho de Deus. Então Jesus não é outro Deus maior ou menor que o Pai. Jesus não é Deus igual ao Pai. Jesus não é Deus porque compõe o Pai, mas ele é Deus porque o Pai está nele. Ele é Deus porque ele representa o Pai. Ele é Deus porque ele é o Filho de Deus. Essa é a ideia bíblica. Você está de parabéns, ô irmão Augusto, porque você disse... Eu até anotei aqui, para não esquecer. Ao ser gerado, ele recebeu tudo do Pai. Exatamente isso é a doutrina bíblica. É isso que eu, no início da minha live, e na resposta, na réplica da segunda pergunta que você me fez, eu deixei isso claramente, que tudo que Jesus tem, tudo que Jesus é, ele tem e é porque ele recebeu. Essa é a grande diferença entre Deus, que é o Pai, e Jesus. Entendeu? Por exemplo, Jesus, ele tem divindade, que é o Pai. O Pai, ele é a divindade. Entende? Sabe a diferença? Jesus tem porque recebeu, porque o Pai está nele. Mas o Pai, ele não recebeu de ninguém. Não tem nenhuma divindade sobre ele. Ele é a própria divindade. Por isso está escrito o texto, foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade estivesse nele. Nele quem? Em Jesus. Então é exatamente isso. E ele é o que gerou. O Pai é ingerado, é incriado e o Filho é gerado. Quer dizer, o Filho foi gerado, o Filho foi trazido à existência, meu irmão. Exatamente é isso que a Bíblia fala. Por isso ele é chamado de monogênese, unigênito, e é chamado de primogênito, porque foi o primeiro a ser trazido à existência através do ato da geração. Amém. Deus abençoe, pastor Kleber Guedes. Antes de passar as considerações finais, cada um terão 5 minutos de cada, tá? Vou falar para quem quiser subir, tem 3 janelas ali, tá bom? Quem quiser subir, envie o convite, que logo eu estarei subindo vocês
Depois das considerações finais, daí é o Danielzinho, o Filho da Verdade e o Lampejo também. Daí nós vamos começar pelo Lampejo, ok? Daí vai o Filho da Verdade e o Danielzinho por último. Então, gente, eu vou colocar o tempo para você, Guto. 5 minutos aí para as suas considerações finais. E antes de você colocar, o que eu posso fazer nessas considerações finais? Ah, tá, entendi. O que eu posso e não posso fazer? Isso, nessas considerações finais, você vai falar assim, como que você viu todo o conteúdo, as suas perguntas, as respostas, as réplicas, se ele respondeu, se você, se o seu conteúdo que você trouxe, ele entendeu ou ele não entendeu, e afinal, O que eu não... Melhor. O que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer, melhor. Xingamentos. Então já responde tudo, então. Ataque. Não, considerações finais é essa. Você agradece o pessoal que tá ali torcendo por ti. Entendeu? Uhum. Tá bom. Aí o pessoal já gostou aí. Alguns gostaram, outros não, desse seu olhar de Bolt. O resumo, o que tu achou do debate, mano? Olha, pra ser sincero mesmo, o pastor Kleber Guedes, ele tem um pensamento parecido com o meu, exceto, como eu já tinha falado, na questão de Jesus ser isso em si mesmo. Para ele não é. Entende? Para ele não é. Para ele Jesus foi criado, para mim também não é, né? Então assim, a diferença é essa. A questão é, Jesus é tudo igual ao Pai, só não é igual. Essa é a questão que o pastor Kleber Guedes trabalhou no debate inteiro. Então é algo que, para mim, eu já tive essa crença na ideia do pastor Marcos Dias, mas por alguns textos que eu leio, não me dá essa ideia de que Jesus Cristo ele não é isso nele mesmo, né? Porque se Deus gerou a Jesus Cristo, então o ser de Deus passa para Jesus Cristo. Porque essa ideia que o pastor Marcos ele traz, né, de Jesus ser gerado, mas não recebe nada, fica esquisito. Porque como foi essa geração? De qual maneira foi essa geração? Porque gerar é uma transferência de uma natureza para outra pessoa. Ou seja, um ser humano, quando gera um filho, ele não gera um boi, não gera um cavalo, não, vai gerar um ser humano. Então fica esquisito, porque parece que gerou algo sem nada. Só é algo assim, gerou ali, pronto, tá existindo ali. Então assim, fica esquisito essa questão. Então assim, eu poderia ter performado melhor em algumas questões, eu deixei a desejar em alguns momentos, né? Eu sinto isso, que eu deixei a desejar em alguns momentos. Outra questão que eu queria trazer é que o pastor Kleber Guedes, ele fez uma pergunta no bloco 2 que foi muito confusa e não teve nada a ver com o tema. E, consequentemente, me deixou meio sem um chão assim para mim ficar, porque eu não sabia o que eu ia dizer. Não tinha o que eu falar. Porque ele queria que eu trabalhasse como funciona a palavra Elohim dentro da Bíblia. Só que como que eu ia fazer isso tudo, ele queria que eu fizesse uma explicação. Aí depois, como eu aplicaria isso a Jesus? Essa é a questão. O que eu ia fazer? Porque eu ia ter um tempão para explicar o que é, porque ele, na explicação dele, ele fez isso, e no final ele não trabalhou nada da relação de igualdade com o filho e o pai. Ele só explicou o que era a palavra Elohim e ficou por isso. Aí eu falei, pronto, esse bloco não serviu de nada para a gente conversar a respeito do tema. Então, essa pergunta dele ficou muito confusa, tá? Só pensa assim, se a gente for fazer outro debate mais pra frente, ele melhore essas perguntas dele, porque ficou muito esquisita e deixou eu sem um chão, eu não sabia o que falar, entende? Então assim, é só isso que eu tenho pra dizer do debate. De resto, eu creio que eu fui bem, consegui trazer o que eu creio, consegui trazer as minhas ideias, e é isso, gente. Muito obrigado aí por todo mundo que me acompanhou, e esse é meu primeiro debate, né? Eu pretendo ir em mais debates. Então assim, como é o primeiro debate, a gente fica mais com medo, mais nervoso, mas é normal, creio que nos próximos debates não vai ser dessa forma. E sei lá, acho que não tem mais o que eu falar. Muito obrigado aí, gente. Obrigado aí por todos, até mesmo que estavam contra mim. E outra coisa, o pastor Kleber não me explicou por que o povo lá caiu por terra só porque Jesus falou eu sou. Ele tem que me dar uma explicação disso.
nessa, é, nesse fim de debate, eu gostaria que ele me explicasse por que, que o povo só caiu por terra ali. Ah, é porque Jesus foi corajoso? Deus abençoe, Guto. Professor Kleber Guedes, 5 minutos para suas considerações finais. Fique à vontade. É só marcar um debate comigo sobre esse texto aí que a gente debate, eu te respondo um debate, tá bom? Pessoal, a pergunta aí para quem chegou agora, que eu fiz para ele, o tema do debate aqui, Jesus é Deus como Pai? Aí a segunda pergunta do debate foi essa aqui, ó. Quais são as origens do termo Deus na Bíblia, certo? E como que esse termo é aplicado no texto bíblico? Foi essa a pergunta, entendeu? Ele achou que não tem nada a ver com o debate, é um direito dele, né, pensar assim. Então, eu acho que eu deixei claro aí, ó, que Jesus não é Deus como o Pai é. Porque se Jesus fosse Deus como o Pai é, então Jesus era outro Deus igual o Pai. E essa ideia aí é politeísta. Deus não pode ter gerado outro Deus. Ele disse que não criou nenhum Deus antes e não criaria nenhum Deus depois dele. Então a gente tem que considerar essas questões. Então Deus, ele gerou um filho, né? E nós demonstramos aí a diferença. Vou recapitular aqui algumas coisas para vocês. Jesus é o Filho de Deus, o primogênito e unigênito do Pai, a expressão visível do Deus invisível. O Pai, que é Deus, ele é invisível, o texto bíblico diz que nem o homem viu ele, nem pode ver, certo? Ele é incriado e é ingerado. E eu não sei de onde esse Augusto disse, que eu disse aqui na live, que Jesus ele foi criado. Não sei de onde ele tirou isso, que em momento algum eu disse isso. Eu disse que Jesus foi gerado, que é aquilo que está escrito no texto bíblico, certo? E gerar uma pessoa não se trata só de dar a natureza, transferir a natureza, é trazer uma vida à existência, trazer um ser à existência, pelo ato da geração, entendeu? Então Jesus, ele vem à existência pelo ato da geração direta de Deus, certo? Isso aí que é o texto bíblico. O texto bíblico ensina isso. É unigênito, o único do tipo, o único que tem aquela natureza. O Pai é incriado, é ingênito, o Filho é unigênito. O Pai é imortal, nunca morreu. O Filho foi mortal, porque morreu e Deus o ressuscitou. O Pai não teve início de existência. O Filho foi trazido à existência pelo Pai, pelo ato da geração. Por isso o texto chama ele de unigênito e de primogênito. O Pai não pode ser condicionado a tornar ser humano, né? Quanto o Filho foi feito humano, o Filho foi feito homem. O Pai é Deus em si mesmo, autossuficiente em si mesmo. O Filho, ele depende de tudo para ser o que ele é e para ter o que ele tem, né? Ele está à direita do Pai porque o Pai colocou ele. Ele tem toda a autoridade porque o Pai deu para ele. Ele tem vida em si mesmo porque o Pai deu para ele. E tudo que ele é e que ele tem, ele recebeu, diferente do Pai, que é autossuficiente, não precisou receber nada de ninguém, certo? O Pai não tem cabeça, Senhor, Deus ou força superior a ele. O Pai não tem. Já o Filho tem uma cabeça, Deus é a cabeça de Cristo. O Filho tem um Senhor que o governa, que é o Pai. E o Filho tem um Deus sobre ele, que esse Deus é o Pai. Quando Jesus ressuscitou, foi uma das palavras que ele disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, que é vosso Pai, para meu Deus, que é vosso Deus, certo? Então ele tem um Deus sobre isso. Paulo entendia isso. Paulo disse: o Deus e Pai de Jesus Cristo. Não disse isso? Então, Paulo entendia que Jesus tem um Deus sobre ele. Pedro também entendia isso. Disse a mesma frase que Paulo falou: bendito seja o Deus e Pai de Jesus Cristo. Então, os autores do Novo Testamento entendiam que Jesus é Filho de Deus, que Jesus tem um Deus sobre si. E o próprio Jesus entendia isso. O próprio Jesus deixou claro isso, afirmou que ele tem um Deus sobre ele, um Deus e um Pai sobre ele. Os autores do Atos dos Apóstolos
dizem que Jesus é Senhor e Cristo, isso é, o Mashiach, porque Deus o fez Senhor e Mashiach. Jesus ressuscitou, segundo Atos, porque Deus ressuscitou esse Jesus. Jesus está exaltado porque Deus o exaltou. Claro, simples. Bíblia Deus abençoe, pastor Kleber. Deus abençoe aos dois participantes, mandaram muito bem. Eu vou passar a vez aqui pro Lampejo, que honra, satisfação. Lampejo aceitou ontem, a gente fez ao vivo ali na live o convite para ele. Lampejo, agora é contigo. Eu vou dar 5 minutos, tá bom? Para você fazer a avaliação, pode ficar à vontade. Sandra, a avaliação ela é totalmente técnica, né? Não entra em mérito de versículo. Isso. Certo. Então vamos lá. Bom, eu senti um pouco de dificuldade do Kleber no início da live de avaliar se Jesus é um Deus menor, um Deus igual ou um Deus maior. Tem que se encaixar aí num parâmetro. Então, nesse aspecto, eu acho que o Kleber faltou coerência, né? Logo no início do debate, definir se é um Deus menor, Deus maior ou Deus igual. Não tem como ficar no meio termo. Em contrapartida, quando o Augusto ele vai fazer a defesa que Jesus é Deus igual, nós temos aí um método comparativo. Nós colocamos algo ao lado de outro e comparamos, né? Então não tem... Peraí, então para eu fazer uma comparação de Jesus, Deus igual ao Pai, eu tenho que colocar um Deus ao lado de outro. Nós caímos no politeísmo. Outro que é adorado, né, que é aclamado. O outro, então assim, eu senti um pouco de coerência nessa pergunta, igual, porque é um método comparativo, entende? Já o Kleber, ele não soube explicar Apocalipse 22:12 que o Augusto lançou, né? Alfa e ômega. Eu achei que ficou muito no ar, a explicação não deu para entender como seria como aplicar isso a Jesus, né? E ao Pai ao mesmo tempo. Aí nós temos aqui depois, né? Os dois eles falando de fonte primária e secundária, também não deu para entender muito bem. Ao mesmo tempo citar tanto o Augusto como o Kleber, eles citaram fonte secundária, né? Eu não conheço essa expressão biblicamente falando. Então, assim, fica meio confuso, né? Duas fontes, né? Ainda falando um pouco mais sobre os detalhes, por exemplo, o Augusto ele tem mais eloquência em colocar os pontos e mais técnica, isso é bem evidente. O Kleber apelou um pouco para emoção, sabe? Eu acho um pouco apelativo. Falar, Jesus vai transformar o seu coração, porque assim, a gente não está numa igreja, que é um debate técnico, então tem que ser argumentos técnicos. Esse apelo, ele soa um pouco como desespero. O Kleber, ele apelou, né, mas assim, o Augusto devolveu com apelo de emoção também, devolvendo no tom do apelo. Então, assim, terminando a minha avaliação, quando o Augusto ele faz esse método comparativo, Deus igual a Deus, Deus comparando com Deus, Deus igual, o objeto da comparação é Deus, então assim, automaticamente é dois deuses, um comparando com o outro. Ele não vai cair nisso sempre, esse método de comparação. Mas logo o Kleber sai bem expressando João 17:3. Então, em termos técnicos, para mim, o Augusto foi o melhor. Deus abençoe, Lampejo. Agora o Filho da Verdade. Vou colocar seu tempo na tela, tá? Satisfação aí, você novamente aqui. Então, pelo que eu analisei, eu vou fazer algumas críticas construtivas para os dois, né? Para eles se prepararem para os próximos debates que eles forem
participar, né? A primeira questão que pegou foi a questão daquela pergunta que o Kleber fez ao Augusto a respeito da origem da palavra Deus. Porque eu penso que essa pergunta iria desvirtuar o debate. Porque se o Augusto respondesse a origem, o Kleber ia dizer, não, tá errado, a origem é essa. Aí ia ficar o debate sobre a origem. Aí um ia dizer que tá errado, outro ia dizer que tá certo, ia ficar sem fim. O primeiro ponto do Kleber é esse, é para se atentar mais ao tema ou formular essa pergunta que ele queria dentro do contexto do tema. Ele poderia dizer, ó, Augusto, Elohim significa isso, isso e isso. Como que você está dizendo que Deus é igual ao Pai? Então, aí Augusto ia dizer, não, Elohim não significa... Aí faz parte do tema. O tema em si, Jesus é Deus igual ao Pai, como o próprio Emer falou, já traz essa impressão de ser dois deuses, comparando um com o outro. E eu vejo muita falha no Augusto, em alguns textos, quando ele, por exemplo, ele usou o texto lá que Jesus diz, eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ou seja, se ele é aquele que sonda mentes e corações, aquele quem, né? O Pai, o Espírito Santo, e o outro texto também que ele usou que na minha visão foi falho, não que o texto é falho, né? Mas o texto da forma que ele usou, que foi a questão de Jesus receber, né? Porque se Augusto está defendendo uma coigualdade, se Cristo é uma pessoa distinta, mas é igual, ele usando esse texto como argumento é falho. Eu senti muita falta do Augusto, por exemplo, falar a respeito da união hipostática, que ele poderia ter falado nesse texto. Ah, Jesus recebeu porque ele estava como homem. A não ser que ele acredite que Jesus recebeu ainda sendo Deus. E aí vai cair por terra a coigualdade, na minha visão. Se Jesus recebe uma coisa sendo Deus, ele já não é coigual. Ah, se Jesus, que ele falou lá também da fonte secundária, se Jesus seria uma fonte secundária, ele já não é a fonte principal. Ou seja, já não é igual também. Então, assim, para defender a coigualdade, tem que ser muito esperto, tem que ser muito sagaz nos textos que vai usar. Porque vários textos que vai falar que Jesus recebeu a coisa, inclusive o argumento de Jesus é uma fonte secundária, não é um argumento bom para defender a coigualdade, ser uma fonte secundária, né? Então, assim, eu vi essas falhas no Augusto. O Kleber, eu não entendi basicamente nada que ele falou. Eu não sei porque ele botou uma música no começo da fala dele. Não sei se foi para emocionar, como o Emer falou, apelo emocional. Mas que são críticas construtivas para que vocês, nos próximos debates, pensem melhor a respeito dessas questões. Ah, se você quer defender a coigualdade, você não pode defender que Jesus é menor ou que Jesus é secundário. Ou o alfinha e o meguinha, né? Como o Augusto falou pro coisa. Não pode defender isso. Então, assim, e o Kleber também. O Kleber, se ele quer passar uma ideia de que ele tem a verdade, que a verdade dele é o que a escritura diz, não precisa de música, não precisa de apelar para o emocional, é só com a razão e com o argumento. E eu senti também, como o Emer falou, que ele deixou muito a desejar as perguntas que o Augusto falou, que o Augusto trouxe. Por exemplo, lá de Apocalipse 22, ele não respondeu, ele foi para outra coisa. Ele não respondeu por que Jesus é chamado de Alfa e Ômega, e o Pai também, entre outras questões. Então, o meu veredito final, eu creio que, apesar dos argumentos do Augusto não terem sido bons para comprovar a coigualdade, eu vejo que o Augusto se saiu melhor por causa da eloquência que ele tem, né? Melhor do que a do Kleber. O áudio do Kleber também estava um pouco ruim. Muitas pessoas não entendiam o que ele falava várias vezes. Então, por esse motivo, quando vocês forem para o próximo debate, se preparem melhor, coloquem um áudio melhor, para ficar claro o que vocês têm a falar. Nesse momento, o Augusto sai como superior ao Kleber nesse quesito. O áudio estava melhor, a gente conseguiu entender o que o Augusto quis dizer, né? Ok, Deus abençoe, filho da verdade. É Paulinho, né?
Filho da verdade. A Ashira falou de ti. Vamos lá, Guto. Daniel. É, Guto. Descer o Guto, colocar o Danielzinho. Boa tarde. Coloca meu tempo, Sandra, por gentileza. Calma aí, tô fazendo aqui, eu ia descer ele ali. Peraí. Vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde, Sandrinha, boa tarde, os jurados, boa tarde, Augusto. Eu irei fazer uma análise crítica desse debate, analisando cada bloco. Nesse caderno, né, eu escrevi bastante coisa. Eu analisei pontos fortes de um e os pontos fracos de alguns. No primeiro bloco, o Augusto perguntou sobre Hebreus 1:10, né? Como é que Jesus ele recebe o tetragrama nesse texto? O Kleber enfatizou que era o pai que era o tetragrama em Hebreus 1:10, mas o Augusto conseguiu elaborar muito bem o contexto amplo da carta aos Hebreus, demonstrando quem Jesus é na carta aos Hebreus. Então, nessa primeira pergunta, o Augusto foi bem superior. Na pergunta do Kleber, ele perguntou que tipo de Deus o Pai é e o Filho é, e para elaborar isso na Bíblia. O Augusto, ele elaborou a ideia de Alfa e Ômega, né, que é títulos dados ao Pai nos versículos capítulo 1, 8 e 21, e no capítulo 22 é o Filho. Eu senti que ele poderia elaborar um pouco mais o capítulo 22 de Apocalipse, visto que é um contexto bem amplo, mas a resposta que ele deu foi válida. E na réplica ele enfatizou que o Pai ele é a única divindade, né? Citando ali os textos de João 5:26 e tal. Então, assim, nesse debate eu considerei nessa parte aqui, eu considero um pouco o meio termo, mas eu considero o Augusto superior na pergunta do Kleber, porque ele enfatizou a questão do Cristo ser o alfa e ômega como o Pai é. No segundo bloco, o Augusto pergunta sobre Apocalipse 22:13, né? Se Jesus ele é um alfa e ômega diminutivo, digamos assim. O Kleber elabora a ideia de Cristo ser um representante, mas o Augusto conseguiu elaborar bem essa ideia de Cristo ter vida em si mesmo, ter a divindade em si mesmo, e elaborar muito bem a ideia da coeternidade, da coigualdade do Pai com o Filho. Então, sobre a pergunta dele, desse segundo bloco do Augusto, o Augusto foi bem superior, embora a resposta do Kleber foi válida quando ele elaborou o Cristo como representante. Na pergunta do Kleber, né, que foi onde teve aquela confusão, que ele perguntou do porquê que explicar o motivo, né, da palavra Deus, né, explicar o significado da palavra Deus no contexto bíblico. O Augusto se recusou a responder. Eu achei que ele deixou um pouco a desejar nisso daqui, porque ele poderia enfatizar como funcionava e que como isso não se aplica a Cristo e tudo mais. Ele poderia elaborar essa ideia, mas o Kleber conseguiu explicar muito bem a questão da origem da palavra Deus no texto bíblico. Então, nessa parte, eu achei o Kleber superior. A pergunta do Augusto, no terceiro bloco, é sobre João 5, 25 ao 27, né, se Jesus ele não tem divindade em si mesmo, como explicar, né, o texto ele em si mesmo sendo a fonte da vida. O Kleber enfatizou que o Pai ele é o monarca da divindade, que comunica tudo ao Filho, e disse que a Trindade não ensina. E também foi essa parte que o Kleber apelou para o evangelismo. O Augusto teve que explicar o que é a Trindade de fato, né? Que quando ele disse que a Trindade não ensina que Jesus é o mediador, ele enfatizou que não é isso que a Trindade ensina, e enfatizou também que o Kleber nunca estudou a fundo o que é o conceito trinitário. E também conseguiu elaborar muito bem a ideia do Cristo ser consubstancial ao Pai, ser da essência do Pai com os textos de João 18 e Hebreus 1:3. Questionou, né, se Jesus, né, ele recebe tudo do Pai, tudo que é falado do Pai é falado a respeito do Filho, como é que o Filho não pode ser igual, né? Também questionou a ideia do meio com o texto de João 3,16. A pergunta do Kleber, o motivo do porquê que Jesus é Deus, o Augusto conseguiu elaborar muito bem a ideia do porquê que Jesus é Deus, porque ele tem a divindade em si mesmo, citou João 8,58 em paralelo com Isaías, né? E elaborou a ideia do eu sou, também elaborou a ideia do Cristo sondar mentes e corações, e foi aí que o Kleber ele partiu, eu senti que ele partiu de uma falácia quando ele disse que José e o cego disse eu sou, né? E enfatizou também que o Cristo ele é representante do Pai. Então, no primeiro bloco, eu considerei o Augusto melhor. No segundo, eu achei o Kleber superior. No terceiro, foi bem acirrado, mas eu considero o Guto melhor.
O decorrer do debate foi bem equilibrado, né? O Augusto pareceu um pouco nervoso, né, no início, depois ele foi se soltando, mas pela eloquência, pela questão de oratória, eu considero o Augusto superior no debate, embora eu considere que os dois foi muito bem. Mas o Augusto foi superior, e esta é a minha análise crítica de acordo com o que eu fiz aqui do debate. Muito obrigado, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos lá. Vou colocar o tempo para ti, tá, Adrianinho? Se você puder abrir a câmera, tá? Vou colocar o tempo. Boa tarde a todos. Eu assisti aqui o debate. Primeiramente, parabéns aí para o Augusto e para o Kleber. Até que foi um debate interessante. Mas assim, defender que Jesus Cristo ele é igual ao Pai, no sentido de não ser a mesma pessoa, mas ser o mesmo Deus, ficou realmente muito confuso os argumentos do Augusto. Porque para eu poder igualar fulano a cicrano, eu tenho que entender que os dois existem individualmente e cada um tem os seus próprios atributos, para que eu possa igualá-los. Por exemplo, eu e o Augusto, nós somos iguais. Ele é um ser humano, eu também. Ele pode falar, eu também. Ele tem 2 braços, eu também tenho. Ele tem a fisionomia dele, né? O corpo dele é semelhante ao meu, obviamente com algumas diferenças, mas nós somos iguais, porque pertencemos à mesma raça. Nesse sentido, Jesus e o Pai são iguais? São. Jesus falou que Deus é espírito. E Jesus é o quê? Uma capivara? Não, ele é espírito. Então, Jeová é espírito, Jesus também é espírito. Ué, mas os anjos também são espírito. Então, os anjos, o anjo Gabriel, por exemplo, ele é igual a Jesus e o Pai. Porque eles 3 são espíritos, são seres invisíveis. Mas o que vai diferenciar o Espírito Jesus do Espírito Pai e do Espírito Gabriel? Os seus atributos. O Espírito que Jeová não foi criado, não passou a existir, não sofreu o processo de ser gerado. O Espírito Jesus foi. Ele sofreu o processo de ser gerado. Existia uma pessoa que existia antes do Espírito Jesus, que é o Pai. E do anjo Gabriel? Será que o anjo Gabriel é igual ao Espírito Jesus? Então, nesse ponto, tem esses detalhes, né? Ser igual em natureza não prova que são iguais em divindades. A divindade que Cristo é uma divindade gerada. É uma divindade que passa a existir. O Kleber poderia ter explorado essas questões. Então, verdade é que quando se fala do Jesus Deus e do Deus Pai, sempre vem um adjetivo posterior. Por exemplo, lá em João 18, fala que Jesus é Deus unigênito. Em qual versículo da Bíblia o Pai também é Deus unigênito, para que eles possam ser o mesmo Deus, ou iguais em divindade? Porque a divindade de Jesus foi gerada, a do Pai não foi. Então aí já fica claro que, embora eles sejam deuses, eles não são iguais sendo deuses, porque um foi gerado, o outro não foi gerado. Então, os atributos dessas duas divindades diferenciam eles gramaticalmente, teologicamente, existencialmente, na posição, em poder, em autoridade, em existência, em tudo, eles são diferentes. Mas é claro, o fato de Jesus ter atributos que o Pai também tem, não quer dizer que é no mesmo grau. Os seres humanos, por exemplo, têm a capacidade de amar. Será que nós podemos dizer que todos nós somos iguais? Amamos da mesma forma? Um psicopata ama tanto quanto você, que se diz cristão? É óbvio que não, né? Mas ele tem essa capacidade, não tem? Tem, mas não são iguais. Então, o que diferencia o Deus Jesus do Deus Jeová são seus atributos. E aí eu gostei do argumento do Augusto, que aprendeu comigo, né, Augusto? Sobre as fontes. Existe uma fonte primária e absoluta. E essa só é uma pessoa. Jesus não é a fonte primária e absoluta de absolutamente nada. Até porque, como bem o Kleber mostrou, tudo
Absolutamente tudo o que Jesus tem é dado a ele. Se tem alguém que dá e o outro que recebe, é óbvio, é lógico, é racional concluir que eles não são iguais. O pai não recebe nada que ele não tenha antes. Olha um exemplo. Lá em Apocalipse 3,12 fala que Jesus vai receber um novo nome. Então ele vai deixar de ser Jeová, porque ele vai receber um novo nome. Se é um novo nome, é um nome diferente do que ele tem hoje. Logo, ele não é Jeová e não é o mesmo Deus. E aí ficou evidente isso nos argumentos do Kleber. Parabéns, Kleber, para mim você saiu melhor. Obrigada, Adrianinho. Bom, Rodrigo, 5 minutos. Fique à vontade. Boa tarde a todos aí, tá? Parabéns para os dois debatedores. Eu fiquei prestando atenção no decorrer do debate, o comentário dizendo que Jesus não é a fonte, né? Só o Pai que é a fonte primária. Como explicar Atos capítulo 3, versículo 10, onde fala que Jesus é o autor da vida, né? Nós temos ali a palavra grega ali, arkegon, que vem da raiz da palavra arque. E qualquer um pesquisar o léxico grego vai ver que é fonte, a origem, o primeiro, e são vários termos significados. Então, assim, é bom fazer uma análise, né, de uma forma bem correta, porque essa palavra autor, ela aparece em Jesus, para Jesus, mais de 5 vezes. Por exemplo, Jesus é chamado de autor da fé, né, o autor da consumação, o autor da salvação, ele é autor da vida, né, mostrando ali que ele é a fonte também, ele é a origem também, junto com o Pai. E dizer que Jesus não é Deus em questão de natureza igual ao Pai é desmontar o texto de João capítulo 1, versículo 1, onde aparece 3 vezes a palavra o en ali, né? Que é o verbo eimi, do imperfeito, que fala de uma ação passada contínua, mostrando ali que Jesus não passou a ser um Deus em um momento, que ele sempre foi. Por isso que a palavra sempre está no tempo passado, era o verbo era Deus. Então, assim, fica aí essa análise para poder fazer. Não sei como é que o professor Kleber, né, responde essas perguntas. Mas, assim, foi top o debate. Parabéns para os dois, tá? Pode passar para o outro aí, tá bom? Obrigado. Perguntar, Deus abençoe. Rodrigo, irmão.